investigação. E aí eu queria virar a pauta um pouquinho aqui para a gente falar das projeções para 2026, que é uma das principais pautas hoje aqui na política, e com o Bolsonaro inelegível. A gente tem uma análise aqui, uma reportagem que eu vi uma série de nomes importantes do PL, da nossa colega Fabiola Pérez, falando de uma ala do PL defendendo uma chapa de Tarcísio como presidente e com a Michelle como vice em 2026. Michelle que vem ganhando força dentro do PL para concorrer à presidência e à vice-presidência da República. Aqui esses cenários sendo analisados, embora todos os nomes com os quais a nossa reportagem, nossa colega conversou, tenham defendido que Bolsonaro vai ser o candidato ainda em 2026. Nesse cenário, eles já trabalham sim com a possibilidade de uma chapa formada pelo governador de São Paulo e a ex-primeira-dama. A UOL aqui, fontes do PL disseram que a ala que apoia essa dobradinha é mesclada, formada ali tanto por políticos mais e menos ideológicos. Mas eu queria já começar com uma análise sua, professora, para entender um pouquinho aqui a situação de momento da Michelle. Inclusive, depois de uma reportagem nossa aqui do UOL, do nosso colega Aguirre Talento, a gente viu uma movimentação importante semana passada, que foi a da demissão do Fábio Weingarten, depois da revelação de mensagens ali, de certa forma, criticando a Michelle como uma possibilidade eleitoral. E aí, muito está se dizendo da força dela de ter conseguido pedir a cabeça, basicamente, do Weingarten depois desse cenário, né? Como é que a senhora vê essas movimentações agora do PL, do nome da Michelle, ganhando força lá dentro? Valdemar em si que já defendia, de certa forma, o nome dela, né? Acho que a Michelle, ela tem, digamos, alguns pontos a favor dela, no sentido de pensar essa pré-candidatura, né? O primeiro é esse episódio específico, né, de que durante a verificação das mensagens do Mauro Cid, ele teria dito, enfim, que preferiria o Lula do que a própria Michelle. A Michelle, enfim, claro, não ficou nem um pouco satisfeita com essa revelação desse WhatsApp e pediu a cabeça do Weingarten e conseguiu. O que é bastante coisa, significa que ela tem, enfim, pelo menos nesse momento, uma boa capacidade de articulação política, porque o Weingarten é um nome importante do bolsonarismo, acompanha o bolsonarismo desde muito sempre. Então, enfim, isso significa que é uma demonstração de força. E uma demonstração de força, inclusive externa, né, para mostrar para fora do PL o quanto ela tem capacidade de mobilizar politicamente esses atores. Tem uma outra questão que eu acho que é as próprias pesquisas de sondagens, né, para possíveis intenções de votos para 2026. A Michelle, ela sempre tem aparecido bem colocada, enfim, então politicamente ela é viável, ela tem capacidade de mobilizar eleitorado, e a Michelle tem uma novidade, até em relação ao próprio Bolsonaro, que ela tem a capacidade de mobilizar o eleitorado feminino, né? O bolsonarismo teve já muita dificuldade, até em relação até o 8 de janeiro e outras coisas, como por exemplo a Covid e outras falas, enfim, todas as questões que envolvem principalmente a performance de Bolsonaro, mais misógina, tem muita dificuldade em, digamos, lidar com a resistência de mulheres que veem no Bolsonaro uma figura extremamente violenta ou que, enfim, que não, de fato, não representa aquilo que é interessante para as mulheres. E a Michelle Bolsonaro, no campo conservador, tem muita entrada entre as mulheres, então isso seria um ativo importante. E por último, eu acho que é o próprio apoio do Bolsonaro, né? Porque a gente sabe, todo mundo sabe, que ali tem um jogo que é basicamente o Bolsonaro dizer que é o candidato, mas todos nós sabemos, os eleitores sabem, o PL sabe, o Bolsonaro sabe, os, digamos, eventuais presidenciáveis, todo mundo sabe que não é viável. Então, ou seja, no fundo, ainda que Bolsonaro vai dizer e vai ficar o tempo todo dizendo até onde ele conseguir que ele é o candidato, a gente sabe que isso não é verdade e que isso também pode mostrar uma espécie de endosso relativo, ainda que não abertamente, de Bolsonaro em relação a Michelle. E como que está o clima aí em Brasília quanto a isso, Lê? A gente viu aqui na reportagem, inclusive, nossa colega dizendo que aliados estão apontando ali que a Michelle não está mais negando publicamente, no caso, as possibilidades de concorrer ou não. Dentro dessa análise da professora aí, dessa união do lado técnico do Tarcísio, com essa força ali um pouco mais ligada à pauta dos costumes da Michelle, como que isso está movimentando Brasília para se consolidar mais mesmo para entrar no debate daqui para frente? A Michelle, ela é uma figura polêmica, inclusive dentro do próprio PL. Eu já conversei com muita gente desse partido, principalmente pessoas, inclusive, da cúpula do PL. A Michelle, ela é considerada uma pessoa implacável, uma pessoa que, assim, eu já ouvi de uma pessoa do alto escalão dizendo assim, poxa, a Michelle não gosta de você, ela não vai com a sua cara, já era, ela vai te cortar, ela vai fazer o diabo para que você fique distante.
Então, ela não é uma pessoa considerada fácil internamente ali no PL. Uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa de fácil acesso, uma pessoa de conversa. Isso é um ponto que eu acho que é praticamente um consenso aqui, tanto que poucas pessoas têm um acesso à ex-primeira-dama, como a ex-ministra Damares, né, a senadora Damares, a vice-governadora Celina Leão. Elas são muito próximas da Michelle. Fora elas, ela tem uma boa relação com o ministro André Mendonça e pastor Silas Malafaia, que inclusive criticou, fez uma crítica, né, não citou a Michelle, mas fez uma crítica em relação a essa demissão do Fábio Weingarten essa semana. E eu acho que é basicamente isso, assim, pessoas da classe, figuras políticas, ela tem uma interlocução muito difícil. Então, isso, no geral, as pessoas falam, olha, a Michelle, é um nome forte, de fato, ela tem essa interlocução com mulheres, com o eleitor evangélico, mas não é simples colocarmos ela num papel de personalidade política para um cargo do executivo. Uma coisa seria a Michelle sair candidata ao Senado, e aí já teve uma série de especulações, inclusive pelo próprio Distrito Federal. É inegável que ela ganharia uma vaga no Senado, que ela conquistaria essa vaga, e aí também dizem que realmente as chances dela, ela poderia ser uma figura que poderia dar certo concorrendo à eleição à presidência e vencer, porque de fato ela é forte. Mas para isso é necessária uma postura política que ninguém vê nela, porque as pessoas mal têm acesso a ela. Bom, dito isso, a Michelle também tem uma relação difícil com Tarcísio. É o que se fala aqui. Então, que seria uma chapa imbatível e tal, de fato. Mas outras pessoas do PL, outra ala do PL, colocam, olha, eles dois têm uma relação difícil, de quem que a Michelle gosta, até se pergunta isso, inclusive, sabe-se que ela já brigou com os filhos do Jair Bolsonaro, tem uma relação complicada ali com eles, que isso não seria então tão fácil e tão óbvio, apesar dela ter essa força, dela ter conseguido se colocar ao longo dos anos como esta mulher, como uma liderança feminina entre os evangélicos, entre as mulheres, ela é de fato. Acho que esse cenário não é tão óbvio, não é tão simples, mas que aí é uma possibilidade. Existe também um grupo que fala, bom, enquanto a gente fica mantendo o nome da Michelle ali como algo viável, a gente consegue costurar outras coisas por trás, inclusive esperar passar toda essa situação do Jair Bolsonaro, porque, de fato, ele não sai dessa posição de que é o pré-candidato, mas também disseram que Jair já está bem incomodado com essa relação do Tarcísio ser tão aplaudido pela imprensa e pela Faria Lima, que é como ele tem colocado para outras pessoas, que ele tem ficado irritado com isso. E nessa semana a Folha até noticiou um evento que teve em São Paulo que filiava o Derrite para o PP e que o Tarcísio foi super aplaudido, super colocado como presidenciável e que o Jair Bolsonaro e os bolsonaristas ficaram irritados com essa posição, com esse evento. Então, acho que existe uma espécie de uma guerra interna ali desse grupo que ainda não está claro para que caminho a gente vai ver isso em 2026, Natália.